A paz e a graça. Tema da mensagem: a volta de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 9 a 11, diz assim: presta atenção. Depois que Jesus falou com os discípulos, ele subiu para o céu e uma nuvem o escondeu. Enquanto eles olhavam, dois homens de branco apareceram e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Ou seja, Jesus vai voltar de verdade. Todo mundo vai ver. Ele vai descer nas nuvens com poder e glória. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como um Cordeiro Santo. Veio como servo de Deus. Ele veio para morrer na cruz por nós. Os homens mataram o Filho de Deus crucificado. Mas Jesus permitiu ser crucificado, porque ele nos ama. Ele sacrificou a si mesmo por nós. Na cruz, ele pagou todos os nossos pecados. Os nossos pecados foi pago por Jesus na cruz. O preço da nossa salvação foi o sangue de Jesus, foi a sua vida. Meu amigo e minha amiga, os teus pecados já foi pago por Jesus. E não importa se os teus pecados é grande ou pequeno, muito ou pouco ou grave, Jesus já pagou os teus pecados. A salvação é um presente de Deus, é de graça. Não precisamos pagar por ela. Só precisamos receber a salvação pela fé. Da próxima vez, Jesus vai vir como um rei e não como um cordeiro que foi sacrificado na cruz. Tem gente que pensa, se Jesus voltasse, mataria ele de novo. Da próxima vez, Jesus vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai julgar o mundo. Ninguém vai escapar do seu julgamento. Só vão escapar do seu julgamento aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. Esses sim vão escapar do julgamento de Jesus quando ele voltar. Na volta de Jesus, só vai ter dois grupos de pessoas. Os que vão se alegrar porque ele voltou e os que vão se lamentar porque não esperavam ele ter voltado. A vinda de Jesus vai ser como um ladrão à noite. Essas pessoas foram pegas de surpresa, não esperavam ele ter voltado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: Disse Paulo, pois você mesmo sabe perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como a dor de um parto, e de modo nenhum escaparão. A volta de Jesus vai ser alegria e salvação para uns, e lamentação e condenação para outros. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz assim, preste atenção. Se vocês sofrem por causa de Cristo, se alegre. Porque quando a glória dele aparecer, vocês vão se alegrar muito também. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 34 diz assim: Quando o Filho do Homem voltar
com todos os anjos. Ele vai se sentar no trono da glória celestial. Vai separar as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E vai dizer aos que estão à sua direita: venha, bendito de meu Pai, receba como herança o reino que foi preparado para você desde a criação do mundo. Então, a volta de Jesus vai ser alegria para uns e salvação. Deus, o Senhor, o Criador, Ele preparou um reino para aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz assim, preste atenção: quando o grande pastor aparecer, vocês vão receber uma coroa de glória que nunca acaba. Quando Jesus voltar, vindo nas nuvens, vai acontecer algo. Os mortos que morreram crendo nele, que pertencem a ele, vão ressuscitar. Então, Jesus vai ressuscitar os mortos com um corpo celestial. E aqueles que pertencem a Jesus, que ainda estão vivos, quando ele voltar, terão seus corpos transformados em um corpo celestial também. Eu vou ler alguns textos que falam sobre a ressurreição dos salvos e a transformação dos vivos quando Jesus voltar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23 diz assim, presta atenção: assim como todos morreram por causa de Adão, todos que são de Cristo vão receber vida nova. Primeiro Cristo ressuscitou. Depois os que são dele vão ressuscitar quando ele voltar. Tem mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53 diz assim, preste atenção: nem todos vão morrer, mas todos vão ser transformados num piscar de olhos, ao som da última trombeta. O corpo que morre vai virar um corpo que nunca morre, ou seja, vai ser um corpo eterno, imortal. Tem mais. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18 diz assim, preste atenção: o próprio Senhor vai descer do céu com um grito, com a voz do arcanjo, ao som da trombeta. Primeiro, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos ser levados nas nuvens para encontrar o Senhor. E vamos ficar com Ele para sempre. Que maravilha! Deus é grande. Para essas pessoas, a volta de Jesus é alegria, vitória, redenção, salvação e vida eterna. E um reino eterno. Vai acontecer duas ressurreições. A primeira ressurreição vai acontecer quando Jesus voltar. Ele vai ressuscitar os salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos perdidos, que vai acontecer no juízo final. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, preste atenção: muitos que estão mortos e enterrados vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno.
tem mais. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim. Presta atenção, minha amiga. Disse Jesus, palavra de Jesus, não fique admirado com isso. Quem está falando é Jesus. Pois está chegando a hora em que todos que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Como eu disse, a volta de Jesus vai ser alegria e salvação para uns, e vai ser lamentação e condenação para outros. Ai daquele que faz parte da segunda ressurreição. Mas aquele que faz parte da primeira ressurreição são bem-aventurados. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 e 5 diz assim: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Como diz o texto, feliz e santo é os que participam da primeira ressurreição. A ressurreição que vai acontecer quando Jesus voltar. E a segunda morte não tem poder sobre ele, essas pessoas ressuscitadas. O inferno não tem mais poder sobre essas pessoas. Essas pessoas estão livres da condenação. Estão livres do julgamento, do juízo final. A volta de Jesus vai ter 2 tipos de pessoas. Os que vão se alegrar com a sua volta e os que vão se lamentar. Vamos ler os textos referentes ao segundo grupo, aqueles que vão se lamentar com a volta de Jesus, que serão condenados. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31 diz assim. Presta atenção. O sol vai escurecer. A lua não vai brilhar. As estrelas cairão do céu. Os poderes celestes serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem vai aparecer no céu. Todos os povos da terra vão se lamentar quando virem ele vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele vai mandar os anjos com som de trombeta para juntar os escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade à outra. Como eu disse, quando Jesus voltar, ele vai arrebatar para junto de si nos ares aqueles que estarão vivos quando ele voltar. Quando Jesus voltar, primeiro ele vai ressuscitar os mortos que pertencem a ele. Essas pessoas vão ressuscitar com um corpo glorificado, um corpo celestial. Os vivos terão os seus corpos transformados em um corpo celestial. E ambos, os mortos ressuscitados e os vivos, serão arrebatados para junto de Jesus nos ares. E Jesus vai enviar os seus anjos para buscar essas pessoas. Como eu disse, a volta de Jesus vai ser alegria e salvação para alguns e lamentação e condenação para outros. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim, presta atenção. Olha, o Senhor vem com milhares de anjos para julgar todos, para condenar
os que vivem sem Deus e fala coisa ruim contra ele. Vou repetir o texto. Olha, o Senhor vem com milhares de anjos para julgar todos, para condenar os que vivem sem Deus e fala coisa ruim contra ele. Então, quando o Senhor voltar, haverá um julgamento, haverá condenação. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8 diz assim: quando Jesus voltar do céu com seus anjos poderosos em meio à chama flamejante, ele vai castigar quem não conhece a Deus e quem não obedece ao Evangelho. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos que creram, exclusive vocês que creem em nosso testemunho. Paulo dizendo. Tem mais. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 40 a 42 diz assim, presta atenção. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem, Jesus, enviará os seus anjos, e estes tirarão do seu reino todos que fazem que os outros pequem, e também todos que praticam o mal. Ai de você que pratica o mal. E os lançarão na fornalha ardente, aonde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Como eu disse, Deus tem um reino preparado para aqueles que são de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para limpar qualquer pecado. Não importa se o pecado é grande ou pequeno. Meu amigo e minha amiga, chegou o momento. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe o mau caminho. Se converta ao Senhor Deus. Aceita a Jesus como teu Salvador, para você ser salvo e ter vida eterna. E venha participar do reino eterno de Deus. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Aceita a Jesus hoje como teu Salvador. Se você deixar para amanhã, amanhã você pode estar debaixo de 7 palmos. Se você morrer em teus pecados, se você morrer afastado de Deus, tu vai para o inferno. E lá, quando tu estiver lá, tu vai se arrepender. Tu vai querer voltar atrás, mas vai ser tarde demais. A salvação é hoje, a salvação é agora. Deus te oferece salvação agora. Jesus morreu na cruz por você. Jesus pagou os teus pecados. Aceita, receba a salvação de Deus gratuita. Creia. Aceita Jesus como teu Salvador para você ser salvo. A pergunta é simples. Se Jesus voltar hoje, você vai se alegrar ou vai se lamentar? A volta de Jesus para você vai ser alegria e salvação ou lamentação e condenação? Quem está com Jesus, quando morrer, vai para o paraíso. E quando ele voltar, vai ganhar um corpo novo. Vai viver para sempre, vai habitar na nova terra. E vai participar do reino eterno de Deus. Quem rejeita Jesus vai para a condenação eterna junto com o diabo. A escolha é sua. Hoje ainda dá tempo. Entrega a tua vida a Jesus. Humilha-se aos pés do teu Salvador. Peça perdão. Peça para ele te salvar. Peça para Jesus derramar o Espírito Santo em você.
e transformar o teu coração. Meu amigo e minha amiga, Jesus vai voltar nas nuvens. E quando ele voltar, o sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade. Ele vai condenar aqueles que não conhecem a Deus, que não quer saber de Deus. Meu amigo e minha amiga, não continue assim na tua vida em pecado. Deus tem algo para te dar, algo melhor. Tudo passa, a beleza passa, a riqueza passa, a fama passa, o dinheiro passa. Até este mundo vai passar. Esse mundo não é para sempre. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse o seguinte: os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Até esse planeta Terra vai pegar fogo. Até esse imenso universo vai pegar fogo. Não há escapatória para você. Não há escapatória. Ou você aceita Cristo para ser salvo, ou você continua perdido. A decisão é tua. O mundo passa. O reino de Deus é para sempre. Deus, Jesus é para sempre. Fica com Deus, que o Espírito Santo ilumine.